Olá, pessoal que não participou da aula online pelo Zoom, essa é a sua oportunidade para você rever o conteúdo que você perdeu. Alguma coisa aconteceu, se você não conseguiu assistir a aula pelo Zoom, a internet caiu, acabou a energia, e daí? Como que você vai assistir a aula de história? Então, essa é a oportunidade agora de você conseguir entender o conteúdo que foi explicado durante a aula de história pelo Zoom. Olha só, nós vamos começar lá na página 423, então pegue na sua apostila aí na página 423 para nós fazermos juntos a atividade, você entender o conteúdo mais um pouquinho sobre história. Pegou aí na página 423, espero que você esteja com o seu lápis e borracha para nós fazermos juntos nossa atividade, quer dizer, a sua atividade, né, que você vai fazer aí na sua apostila. Concílio de Trento, página 423. Você já pegou? Espero que sim. Então vamos lá. 423 está nessa página 423 está falando sobre o Concílio de Trento. O que é Concílio de Trento? É um filme, um documentário? É um jogo? O que é isso? Concílio de Trento é uma reunião que aconteceu na cidade de Trento. Então, concílio significa assembleia, uma reunião. É chique, né? Elegante falar concílio. Vamos ali fazer um concílio, ou seja, fazer uma reunião, fazer uma assembleia para discutir algumas regras, algumas discussões entre as pessoas. Então, Concílio de Trento, uma reunião que aconteceu lá na cidade da Itália, uma cidade italiana. E dentro desse concílio, dessa reunião que a Igreja Católica fez, né, o Papa organizou e etc., foi um momento de discutir as regras daquilo que poderia mudar na Igreja Católica e daquilo que poderia permanecer na Igreja Católica. Então nós vamos ver quais mudanças que isso aconteceu depois que terminou a reunião do Concílio de Trento. Então vamos ver, após o Concílio de Trento, vamos ver alguns pontos que foram permanecidos, ou seja, que não mudou, ficou permanente. Então vamos ler lá os pontos 1, 2 e 3. Enquanto eu vou ler aqui, você vai grifar aí na sua apostila. Primeiro ponto, olha lá, já se localizou aí? Então, primeiro ponto, o latim continuou sendo o idioma oficial da igreja. Lembra que eu já expliquei para vocês o latim, né, como que a língua é muito importante, essa língua é muito importante para a Igreja Católica e que até hoje ainda permanece muito importante para a Igreja Católica. Segundo ponto, os 7 sacramentos, a crença no purgatório, o culto aos santos, a veneração de imagens, a proibição da livre interpretação da Bíblia, o celibato clerical e a autoridade do Papa foram mantidos. Podem grifar aí também. E o terceiro ponto, as indulgências permaneceram, mas novas regras foram estabelecidas, passando a ser concedidas apenas por bispos sem pagamentos. Porém, a prática continuou como antes. E somente pouco depois do fim do concílio foi proibida pelo Papa. Então essas foram os pontos que permaneceram na Igreja Católica, que não mudaram. Agora vamos ver, espero que você tenha grifado, que é importante. Agora nós vamos ver alguns pontos que foram introduzidos, ou seja, que foram anexados, né, colocados a mais ali nas regras, né, da Igreja Católica. Então vamos ver, tem 4 pontos aí. Enquanto eu vou lendo, você vai grifar aí, tá bom? Aqui logo abaixo, ó. Primeiro ponto, a criação de seminários e escolas para a formação dos futuros sacerdotes, propondo rígidas educações intelectual e moral a quem quisesse ser membro da Igreja Católica. Segundo ponto, padres, bispos e outros membros da igreja foram obrigados a morar nas sedes em que atuavam e não mais em residências próprias. E terceiro ponto, a salvação pela justificação da fé defendida por Lutero foi considerada heresia. Professor, o que é heresia? É algo que é contra a doutrina da Igreja Católica. Eu já expliquei. E o quarto e o último ponto, a criação do Index Librorum Prohibitorum, índice dos livros proibidos,
Nele havia uma lista de obras de vários autores, como a dos gregos antigos, as de Copérnico e as de Erasmo de Roterdã, porém a maior parte consistia em livros que contestavam diretamente a doutrina e as instituições da Igreja Católica. Muitas vezes, exemplares dessas obras eram reunidos e queimados em grandes fogueiras em espaços públicos. Esse ato servia de exemplo a todos os cristãos. Podem grifar também. Então são 4 pontos aí que eu falei que foram introduzidos, ou seja, foram anexados dentro das regras da Igreja Católica, certo? Tenho certeza que você já grifou. Agora vamos lá na página 424. Pratique. A 19. O que você vai fazer aqui na 19? Você vai assinalar com X as determinações que promoveram mudanças ou permanências em relação aos princípios da doutrina católica após o Concílio de Trento. Então acabou a reunião, o que mudou? O que permaneceu? Você vai lá colocar um xizinho naquilo que mudou e naquilo que permaneceu. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, latim como língua oficial. Foi uma mudança ou permaneceu ali? Continuou sendo a língua oficial da Igreja Católica o latim? Então, claro que permaneceu. Então vai colocar o xizinho na permanência. O segundo, celebração dos 7 sacramentos. Foi retirado, mudou ali ou permaneceu? Permaneceu, então coloca o X ali na permanência. Culto aos santos. Foi retirado ou permaneceu? Permaneceu. Seminários para a formação de padres. Não tinha antes, mas agora foi introduzido, foi uma mudança. Então coloca ali, mudança, ou seja, agora está presente na Igreja Católica. Venda de indulgências, mudanças. Coloca o xizinho ali na mudança. Moradia de membros do clero nas sedes das igrejas, também foi uma mudança, então coloca ali o xizinho na mudança. E agora lá na página 425. Na página 425 tem a número 20. A número 20 você vai ter que ler e vai ter que colocar a sua opinião. Você vai ter que ler a pergunta e vai colocar a sua opinião. Não tem como eu influenciar na sua resposta. A número 21 também você vai ler a pergunta e vai colocar a sua opinião. Aqui mais específico você vai pesquisar, né? Aí pode ser na internet, né? Se estivesse na escola, se nós estivéssemos na escola, você poderia pesquisar lá na biblioteca, enfim. Mas como é mais fácil para pesquisar na internet, aí que o acesso é mais fácil para vocês, então vocês podem pesquisar na internet alguma publicação que é possível ver uma censura de alguma coisa. Por exemplo, um artista pintou um quadro e foi censurado porque não queriam colocar aquilo em público. Então é algum tipo de censura. Você pode pesquisar aí na internet algum tipo de censura e vai colocar a sua opinião sobre isso. É certo proibir? É certo não proibir? É a sua opinião, tá bom? Se tiver com dúvida é só me chamar lá no particular lá que eu respondo para vocês. Mas acredito que é fácil, é só você ler a pergunta, entender e responder e colocar a sua opinião. Ok? Pessoal, terminou a primeira parte dessa aula e agora eu vou para a segunda parte. Espero que você clique lá no link para nós continuarmos a nossa atividade e nosso conteúdo da história, a nossa aula da história. Espero você na segunda parte da nossa aula. Até mais, até daqui a pouco!